Olá, senhoras e senhores, ouvintes do programa Canoa Cultural, multiplataforma. Mais uma vez estamos aqui no nosso projeto que foi iniciado há algum tempo atrás, com as entrevistas para o quadro Confraria do Chunito. E hoje nós temos o prazer e a honra de receber no nosso programa um grande amigo, um grande parceiro, um itacoatiarense ilustre, um camarada que teve uma história maravilhosa em todos os setores da vida de Itacoatiara. Foi vereador, é escritor, radialista, compositor, deve ser, e também é um desportista. Nós temos o grande prazer de trazer aqui no nosso programa, na Confraria do Chunito, na companhia do Edir Rocha, que é filho do Chunito, que todos vocês já sabem a história dele, o nosso querido Mário Benigno Santiago Mendes. Que prazer, meu amigo, estar aqui. Muito obrigado por nos receber aqui na sua residência, nesse bate-papo que a gente pretende mostrar para o itacoatiarense e para as pessoas, para o mundo, a importância da nossa cidade Itacoatiara no contexto sociopolítico, também da sua vida como uma cidade que recebeu emigrantes e que ajudaram ao desenvolvimento da cidade Itacoatiara. Meu amigo, seja bem-vindo, seu Mário Benigno Mendes. Raimundo Guzmão. Raimundo Guzmão, um nome bonito, né? E a gente tem o prazer de receber aqui na minha humilde choupana. Eu te dei bom dia, aperto de mão saudável. Bom dia, muito obrigado. E pede desculpa não te oferecer uma coisa acústica. Opa, não se preocupe. Sabe? E tu tá tendo a companhia do Felipe Filho. Certo? E a gente vai levando aqui, eu estou à disposição. Vamos ver se nós fazemos muito bonito. Muito bem. Para fazer essa confraria. Seu Mário, o senhor, desculpa interromper, já interromper. O senhor, o senhor é de Itacoatiara, certo? Nasceu em Itacoatiara. Nasci, meu cordão umbilical está enterrado no terreiro da minha casa, dos meus antepassados. Que maravilha. A sua mãe e seu pai, fale um pouquinho do seu papai, da sua mamãe. Seu pai era itacoatiarense também, sua mãe? Ele era itacoatiarense, mas tu sabes a imigração. Para formar essa etnia da nossa cidade foi muito grande. Certo. Eu disse, eu estava enumerando quantas raças tem em Itacoatiara. Exatamente. Verdade. Você vai começar do judeu. O judeu tem cemitério. Certo. O prefeito da época mandou o cemitério. Infelizmente a família judaica não está preservando, não soube preservar. Eu esperava que o seu Moisés de Israel, com aquela sua sapiência, pudesse recuperar o cemitério dos judeus. Certo. E nós temos japonês, nós tivemos até indiano. Itacoatiara. Que era aquele bilu que morava lá no Centenário, certo, que ele vendia pena, mais pena de escrever, que vinha da Índia, para ele vender ali que ele se mantinha. E ele se adaptou ao nosso sotaque, ao nosso, como diz o nosso escritor Floriano, o caboquês. E nós tínhamos italiano, chinês, japonês, toda essa etnia, sírio-libanês, formou a nossa civilização. Então só quer dizer que seu pai ou sua mãe... Sim, falando do meu pai. Sim. Meu pai, ele é maranhense. Maranhense. Ele veio para cá, para Itacoatiara, como assim, aventurando uma vida, e veio na época do Eldorado do ouro. Certo. Não que ele tivesse ouro, porque ele limpava peças de ouro. Uhum. Veio o Davi Braga, veio o Gentil, um outro Gentil, e formava umas oficinas
para consertar joias. Certo. E a joia dele era consertada com aquele maçarico de De sopro. boca, é. Não Inclusive tinha. o tio Edmilson foi aluno do seu Davi, trabalhou com ele. Depois veio o Edmilson, que sempre bom. Eu tive um irmão que era um ourive de perfeição, mas nunca quis exercer. Era o Floriano. Ele nunca quis ter uma profissão, preferiu fazer a família grande e depois ter dificuldade. Então seu pai veio do Maranhão e encontrou sua mãe em Itacoatiara. Minha mãe é... Porque o itacoatiarense, 90% é descendente de nordestino. Nordestino, exatamente. 90% do itacoatiarense é tendência nordestina. Certo. E ela veio na época dos 38, 1888. Eles vieram para cá e eles namoraram. A sua mãe também veio do Maranhão? Veio, a família dos meus avós foi completa, nenhum nasceu aqui, todos vieram Do Maranhão. do Maranhão. Não, só a família por parte de mãe. Certo. De pai que é do Maranhão. Certo. E a sua mãe veio de onde? Veio de Baturité, Serra de Baturité, estado do Ceará. Ceará, né? Poxa, rapaz, por isso que seu sangue é forte, viu? Então, nasceram em Itacoatiara, o senhor e quem mais? Toda a prole foi nascida em Itacoatiara. O papai, quando vieram, namoraram naquele tempo, tu sabe como era. As mulheres viviam mais de artesanato. Certo, exatamente. Então, quantos irmãos o senhor? 5 irmãos e uma menina. 4 homens e uma menina. Uma menina, né? Hoje dessa prole só tem 2, eu e o Orange. Certo. Morreram muito jovens, meus irmãos. Certo. Muito bem. Essa nossa luta, essa nossa vontade de conhecer, está fazendo que essa confraria que nós começamos lá com o Dr. Francisco Gomes e o Edi, que a ideia do Edi era, na verdade, criar uma confraria em Itacoatiara, física. E eu falei, hoje é muito difícil, né? Os prédios, eles têm dono hoje, é muito complicado isso. Mas a gente pode fazer uma confraria virtual, que é o que nós estamos fazendo aqui, certo? Para a gente conhecer uma história do seu Chunito, né? E da população que veio, migrando, né? De outros países. E nós chegamos então, depois de toda a história, que inclusive o senhor vai conhecer, na reportagem que fizemos com o Dr. Francisco, que é um grande escritor, e como o senhor também se preocupa muito com a questão da história de Itacoatiara, e a gente então começou a fazer esse trabalho aqui através da nossa emissora. Isso é a emissora virtual, digamos assim, né? Nós trabalhamos com uma espécie de rádio, mas que ela vai para o YouTube, vai nas plataformas que a gente está criando todos os dias, sempre alimentando com esse tipo de reportagem. Então nós chegamos até a escadaria, que a gente chamava de escadaria do imigrante. Aquela escadaria que foi construída na época pelo prefeito Isaac Pérez, né? E aí, para minha surpresa, o Edi falou que ali ao lado, onde era, que agora também fechou, a Casa das Tintas, era uma espécie de hospedaria, digamos assim, para essas pessoas que chegavam, não tinha ainda onde se alojar, e ficavam ali, como a questão da história do Chunito, né? Ficaram ali até que ele começou. Você sabe que esse povo, essa gente que vieram para Itacoatiara, essas pessoas, eram muito empreendedoras, né? E todas elas, pelo menos a maioria que eu tenho conhecimento, todas prosperaram muito. Chegaram no momento em que Itacoatiara tinha extrativismo, tinha um movimento de comércio bem peculiar do interior, né? Extrativismo, o seu Chunito, por exemplo, era um regatão, digamos assim, né? Começou na faia, depois foi crescendo e chegou até a construir em Itacoatiara uma fábrica de arroz, né? de beneficiamento de arroz. Enfim, coisas que já foram contadas lá no outro bloco. E aí eu falei para eles, olha, nós temos o nosso querido Mário Benigno Mendes, que é escritor e que também fala de Itacoatiara, inclusive o seu livro eu recomendo que vocês leiam para conhecerem um pouco da história dele e
dessa cidade que a gente tanto ama, que é o Cartapácio. Inclusive tenho a minha, muito gentilmente cedido e dedicado a mim pelo autor. Então, nós chegamos então, Edir, até a escadaria. E a partir daí, gostaria de conhecer aqui com vocês, e o seu Mário, junto com você, conversando, como era que esse movimento de comércio, como é que funcionava essa engrenagem e essa coisa que foi fortalecida pela chegada dos imigrantes, né, europeus, né, que vieram para cá. Inclusive eu tive uma entrevista com o Isaú Kakizoé, né? Já a partir dele veio da Ásia, né? Ásia, né? Ásia. Veio lá do Japão e tal. E, enfim, o senhor, na época, também é muito envolvido politicamente. Eu tenho muita curiosidade de saber, né, sobre esses encontros, como é que funcionava isso, qual era o momento desses encontros e que definiram muitas coisas para Itacoatiara, viu, Edir? Então eu quero que vocês conversem um pouquinho aqui para ver se a gente consegue compreender, por exemplo, esse momento, essa pujança da cidade de Itacoatiara, esse fervilhar de uma cidade que está começando ali naquela situação ali, e Itacoatiara chegar ao que é hoje. Embora que nós já perdemos a parte do extrativismo, praticamente já não existe mais, né? Mas muitas indústrias e comércio chegaram em Itacoatiara. Seu Mário. Bora, é o seguinte, veja bem, os primeiros imigrantes do estilo libanês que vieram para o Brasil, eles estacionaram em Manaus. Certo. Aqui em Manaus era o núcleo deles, sabe? Depois que eles foram indo para o interior, porque se você vê a condição do rio Amazonas, que passa em frente a Itacoatiara, nós somos uns privilegiados. Muito. É a área do rio Amazonas que é mais fundo, é ali, na frente do rio Amazonas. Nós somos privilegiados disso. Para nós chegarmos em Belém do Pará, sabe quantas águas a gente singra para chegar lá? Talvez você não saiba. Não. 5 tonalidades de água para chegar em Belém. Você pega uma embarcação hoje, não é avião, porque eu não gosto de viajar de avião quando eu estou passeando. Eu gosto de andar de ônibus ou de navio ou de barco. Rio Negro e banha Manaus. O Solimões, que é barrento, que nasce lá nos Andes. Mais adiante veio o Rio Madeira, que é um afluente. Primeiro Água Preta, segundo Água Barrenta, terceiro Água Barrenta mais forte. Aí tu vai te perguntar, por que tu diz, Mário, que a água do Rio Madeira é afluente do Solimões e é mais forte, mais barrenta do que o Solimões? É porque a argila que fica no leito do Rio Madeira, ela é mais agitável. Certo. Quando ele entra em erupção lá no fundo, ele agita a argila, que provoca aquele cauchinho. Você não vai tomar banho no meio do marrom, que você, quando passa o dedo assim, fica cauchinho. Tu tá entendendo? Aí já é outra tonalidade, já tem certo. 3 tonalidades. Aí você viaja mais um pouco, chega em Santarém, tem outra tonalidade, que é o Rio Tapajós. Que é o Rio Tapajós. Desce mais um pouco. Não, aí a gente fica ali no alter do chão, vai em Tapajós, dá uma volta, aí volta a pegar o Rio Amazonas para ir para Belém do Pará. Passa no Estreito de Breves, encontra o Xingu. O Estreito de Breves é tipo o canal de Suez, é fundo, passa qualquer navio para economizar o trânsito para pegar o Oceano Atlântico. E tem lá em Amapá outra tonalidade de água até desembocar no mar. Olha que maravilha, hein? Ninguém sabe. Qual é a água que banha o Rio Manaus? Ninguém sabe. Mas são 5 tonalidades de água. Até chegar ao Atlântico. Até chegar ao Oceano Atlântico. E o Amazonas ainda entra no Oceano Atlântico 300 quilômetros. Quando aquela água fica insalubre ali, é porque ele está sendo expulso do Oceano Atlântico, que ele se digradiu entre o Oceano Atlântico
e a água do Rio Amazonas. Rapaz, é uma história muito Mas bonita. é bonita, né? Então eles vieram para cá. O primeiro comerciante que eu vi em Itacoatiara, de estilo libanês, por incrível que pareça, ele era maneta. Ele não tinha um lado do braço. Era o avô do Zeca Resch Maclouf. Era a família dos Maclouf. E como era que ele vendia mercadoria se ele não tinha nenhum armarinho onde para expor a mercadoria? Certo. Ele botava na costa, no ombro, aqui, e saía com o tec-tec. Você vê no dicionário o que é o tec-tec no comércio libanês. São duas tabinhas pregadas na extrema, e ele usa o dedo entre um e outro para fazer tec-tec-tec-tec-tec-tec. Ele anunciando a sua venda. Foi o primeiro comerciante a se estabelecer em Itacoatiara com um vendedor tec-tec. Tec-tec. Foi quem trouxe os Maclouf, chegaram os Maclouf. Depois foi que vieram os Nassibes, depois que vieram os Monassa, tá entendendo? Certo. E depois vieram os Mamed. E lá na Conceição, o Abdon Rahman. Tá entendendo? Maravilha. Essa etnia vinha formando. O Abdon Rahman chegou a botar uma junteira lá na Costa da Conceição, que quem dirigia a Costa da Conceição era um judeu, os Drummond. Olha só. Maravilha, Tá pessoal. entendendo? Então a gente vê essa etnia que formou Itacoatiara das civilizações. Certo. E esse povo subiu ali na escadaria. Na escadaria, mas aquela escadaria, ela era uma escadaria feita pelo Moisés Israel, aliás, pelo Isaac Pérez, que foi o maior prefeito de todos os tempos. Ele fez aquilo que era era a escadaria do porto. Porque te lembra que o navio do Lloyd só atracava ali. Exatamente, tocava ali. Aí tu vai me perguntar, por que, Mário, que os navios do Lloyd só atracavam ali? Era a parte mais profunda que tinha, né? É porque ali forma um remanso. Certo. E as águas se convergem ali e faz aquele canal para o navio. Você vê que o navio só encostava de proa. Ele saía de proa e de popa para dar reto. Ele nunca fazia a volta. Para pegar o canal do rio, né, no caso. Tu tá entendendo? Entendi. E aí onde era aquela pracinha, era que botavam os cabos para o navio. E aquela praça da Dona Laura não era ali. Com quem tu pode conversar depois do Mar Benigno? Não tem mais, talvez deve ter uma ou duas pessoas. Ali naquela praça, que era aquele pavilhão, na Praça da Matriz, ele é todo construído, tu não viste, em flande, de cobre. Toda a cercadura das coisas era de cobre. Agora, só desculpa eu lhe interromper. Uma coisa, agora você tocou no assunto. E segundo, eu fico pesquisando algumas coisas, algumas cenas, e eu soube, pela boca de uma pessoa, que quando foi construído o mercado municipal, o mercado aqui, o Adolfo Olímpio, veio todo da Inglaterra, todo o material, certo? Se eu não me engano. Inglaterra, não sei de onde veio. Bom, mas até então, Adolfo Olímpio, esse mercado aqui de Manaus. O mercado de Manaus. Lisboa. Adolfo Lisboa. Adolfo Lisboa, desculpa. Adolfo Olímpio. Exatamente. Estou confundido com a nossa rua lá, Adolfo Olímpio. Bom, Adolfo Lisboa. E tinha um mercado, né? A matéria que veio para o mercado, e veio alguns materiais que ficaram feitos boxes ao redor, por ali. E parte desse material que sobrou, alguém solicitou e trouxe para Itacoatiara, que é essa parte de cobre. Uma informação aleatória que me trouxeram, entendeu? E aí aproveitaram esse pedaço de material e construíram então o pavilhão. Era um pequeno pavilhão, né? Isso aí são coisas só para ilustrar o negócio. Exatamente, para misturar aqui esse segredo que a gente vai discutir. Será que veio realmente? Esses materiais vieram de Manaus para Itacoatiara e aí foi aproveitado para... material? Pô, o material não existe mais, né? Bom,
Vamos. Então, o nosso café da Laura, inicialmente, ele era lá na Praça Da Matriz. da Matriz. Onde tem. Aí fizeram aquele outro pavilhão pelos padres. Certo. Fugiu um pouco A estética. a estética, mas teve o fundamento que ali era para fundar uma biblioteca evangélica, não, religiosa. Então, você sabia o nome do lanterneiro que puxava a corrente para botar o sinal vermelho lá em cima, para anunciar para o mundo todo que ali era o nosso porto? Não me lembro. Que tinha um pau de Aquariquara, Certo. É. e lá em cima ele botou uma roldana e aqui embaixo outra. Então quando era 6 horas, funcionário da prefeitura, ele ia, acendia era o candeeiro da lanterna vermelha, Certo. acendia o querosene e suspendia, porque a luz apagava, eu já vi ver a luz apagando 10h30. A primeira usina, inclusive a primeira usina, Silmar, eu não sei, eu acho que já foi da sua época, era ali ao pé da casa do Armindo Alzier. Aquela foi a primeira usina que fizeram o motor que Seu Benedito, inclusive, era o operador da usina. Não, o primeiro operador da usina foi a vapor. Sabe quem era o motorista? Sabe quem era o foguista da caldeira? Não me lembro. É o pai do Penor, seu Zeca Carolina. Zeca Carolina. Ele era o foguista, porque a lenha vinha da mata em carroça, não era óleo diesel, e ele alimentava a caldeira. Quando era 10h30, a luz apagava. Tem um fato curioso, então vamos meter um pouco de humorismo no nosso papo. Tu sabias, se não sei, vai ficar sabendo, que quando a luz elétrica ia depois de meia-noite, a gente estava fazendo uma festa, ou acende a cetilene, aquela de a carbureto, você lembra? Porque a luz elétrica vai embora. Não, mano, daqui não vai, porque o circuito. Por quê? Porque quando morria uma pessoa importante de dinheiro, chegava lá, pagava o motorista para poder, e todas as despesas para poder funcionar a usina, que é sinal que tinha morrido um importante da cidade. Que maravilha. Então, nós temos agora, estamos na luz vermelha que dizia que ali era uma cidade. Exatamente. Essa pessoa que puxava ali. É uma pessoa que morreu não faz muito tempo. Ele era mais ou menos da minha idade, ou mais velho. Era o pai do dinamérico, mecânico de motocicleta. Rapaz, que maravilha, olha. Seu Zeca, o nome era muito meio, ele foi de lá, nós trabalhamos juntos na serraria, e ele era Zeca José. Eu esqueci o nome dele, mas a minha mente já está falhando. Mas o senhor vai lembrar, vamos lá. Ele que era o cara para suspender a lanterna, a querosene amarrava quando era de manhã, 6 horas da manhã ele ia apagar. Ia apagar. Para arriar, aí já era a luz do dia. Muito bem, seu Mário. Vamos voltar aqui a questão dos imigrantes. Essa família que o senhor falou do Monassa, né? E os Izaguís? Os Izaguís são judeus, né? Você sabe que eles, quando vieram de toda a história. Você vai no computadorzinho, eles eram todos sediados em Manaus. Depois foi que vieram para cá, para Itacoatiara. Mas eles já foram. Maués também. Mas eles já foram estabelecidos em Itacoatiara como industriais. Eles não vieram puxando a cachorrinha, não, tu tá entendendo, como diz na gíria popular. Eles tinham tino administrativo. Porque se você for buscar a história, por exemplo, dos gregos, qual é a dinâmica dos gregos? É navegação. Certo. Aquele Onassis, primeiro que ele começou a fortuna dele vendendo charuto, que ele comprou um navio velho na Argentina e adaptou. E tu pergunta de mim, o que é que tem essa história de Buenos Aires com Itacoatiara? Tem história. O Nicolas, ele é grego. Concorda comigo? Concordo. Ele comprou o quê? Ele veio para cá, não sabia nada do nosso idioma. Ele foi morar lá no Garganta.
Não perguntou se tinha mosquito, se tinha cobra, se tinha febre amarela. Ele veio da Grécia, cara. Ele fala nada. E se adaptou àquele serviço plantando juta. Aí quando ele veio para Itacoatiara, ele montou uma usina de cristalização de castanha. Lembra daquele barco que tinha? Onde ele foi comprar? Um barco. Ele botou a usina flutuante, pô. Para cristalizar. Enquanto os outros exportavam castanha na casca, ele exportava sem casca, cristalizada no açúcar. Que maravilha. Que maravilha. Não está entendendo? Eu estou escrevendo um artigo aí, o extrativismo no Amazonas. Por que acabou o extrativismo no Amazonas? Tu vai te perguntar de mim, já vai mudar. Porque os governos na época não tinham interesse. Foi quando criaram uma associação comercial para expor o que nós tínhamos. Na associação comercial, eu me lembro, eu fui convidado naquela época, eu era jovem como esse, para se anotar lá. Eles tinham um painel de tudo quanto era produto, castanha, surra, lata, óleo de coco, tudo que era do extrativismo exposto lá, e convidava os grandes químicos industriais da Europa para visitar Itacoatiara para ver o que nós tínhamos. Itacoatiara era 80% da arrecadação do Estado, era gerado do extrativismo de Itacoatiara. Exatamente. Quando vieram os japoneses, aí Tu tá entendendo? Aí fizeram o extrativismo. Aí veio essa revolução. Não, estão vendendo o Amazonas, porque estão derrubando as árvores para tirar óleo de Cupaíba, porque tirava o óleo de Cupaíba derrubando a árvore, não era? Derrubavam aquelas monstras lá para tirar o óleo. Realmente assassinava nossas árvores, né? Aí veio a juta. Para tentar, a juta também não presta porque dá febre amarela, dá sanguessuga. Quer dizer, o governo não teve interesse. Eu fiz uma palestra não, no livro. Eu disse, por que o governo não faz uma proposta com a Embrapa, outras organizações, para vir administrar como é que se cultiva a juta, a sova, esse produto, sem derrubar a árvore? Por que não se faz o agronegócio em Itacoatiara? Você vê filho da dona Novinha, um rapaz daquele, está alimentando Itacoatiara só de gado da fazenda dele. Pô. O menino que não sabia pegar uma bolufa de pecuária. Tu está entendendo? É isso que acontece. Bom, eu estou me estendendo demais. Então, mas isso é importante. É importante porque a gente vai estar conhecendo um momento de Itacoatiara, né? Inclusive no começo da conversa eu falo assim, por que nós perdemos isso, né? Existem tantas e tantas, inclusive tem um ditado de Itacoatiara, tem uma cabeça de burro enterrada, não sei o que e tal. Enquanto não desenterrarem e tal, e não sei o que, a cobra grande quando se mexe, racha a igreja. Essa história toda, bom, mas são folclores. Mas o importante é dizer que na minha humilde colocação, assim, penso eu, que algumas coisas se modernizaram, né? Então, quando você falou que, por exemplo, os judeus chegaram e já vieram com condições, né, já industriais, né, essa parte me interessou muito, com qual foi essa implantação que eles fizeram ao chegar em Itacoatiara, que já tinha outros, né, como o Nassa, como você falou aí, como os Barbosas lá, os povos já tinham chegado também, não sei se chegaram depois, bem, os Mamedes, né? Essa contribuição foi mais industrial, comercial, ou ainda era na questão do extrativismo também? Não, era o extrativismo, porque o Amazonas não tinha indústria, pô. Nós vamos ter indústria sem chaminé. Certo. Nós não temos uma indústria no Amazonas de chaminé. A primeira indústria de chaminé foi em Itacoatiara. É mesmo? Foi a Serraria Santo Antônio do Araújo Costa. Olha. É para desdobramento de madeira, tinha um chaminé. E a buzina, bom quando ia iniciar o trabalho e bom quando ia terminar o trabalho. Foi a primeira indústria de chaminé, foi Itacoatiara com a lenha, com o extrator da madeira. Depois veio qual? Lá embaixo do Chiniverso, que hoje é Getal, que derrubaram. Foi a segunda indústria de chaminé.
E a terceira indústria de chaminé foi a usina de beneficiamento de borracha, né? que foi do sabe de quem foi? Do Chile. Não. Primeiro foi dos Izagui. Hã? Primeiro foi dos Izagui. Qual nacionalidade era o Izagui? Era um judeu português. Não nada de judeu português. O português é a Europa. Não confunde germano com judeu romano. Tu tá entendendo? Então eles vieram para cá. O judeu já com espírito industrial. Aí foi instalado. O Ciro Libanês lá na é o colônia. sensible. Certo. Aí instalamos a fábrica de borracha lá na colônia, que inclusive era administrada pelo Jacobito, né? E depois o Jacobito veio para Manaus. Primeira vez que eu vejo uma matriz ser instalada por exemplo, a Izagui Companhia era ali na Guilherme Moreira, mas a matriz mesmo era em Taquatinga. Ainda tem um prédio até hoje lá ali perto da Adolfo Olímpio. Ainda existe aquele prédio lá que era dos Izaguis. Eu não sei para quem. Sabe de que é aquele prédio hoje, no momento? Chama-se do Nicolas. Ainda é do Nicolas? Ele ia doar aquele prédio. Pergunta do Chico Gomes, que ele foi o grande mentor quando ele ingressou como secretário de Cultura do governo do Mário. Ele incrementou junto com o Lecaques, que é do Nicola, para permutar aquele prédio para ser o nosso teatro. Para ter como auditório, sabe quem? Veja bem, mentaliza onde é que está aquele prédio para ser o nosso teatro municipal e ter como auditório o quê? Quem? Sua Excelência o Rio Amazonas, porra. Exatamente. E está lá fechado até hoje, eu não sei. Por quê? O menino, por que o Chico não quis mais nada com ele? Porque ele desistiu, não deu nem a mínima, porque não é qualquer um que gosta de cultura, não gosta de cultura esse aqui, pô. Pois é, seu Não é catetra, não é... Nesse sentido que houve esse meu pensamento de dizer assim, por que não ter uma coisa assim, não é para que homenageasse meu pai, para que a cultura de Taquatiara permanecesse através de uma confraria, mas uma confraria que ela viesse ao encontro do próprio turismo. Seria uma confraria, vamos dizer assim, já moderna, com novas, você oferecendo o nosso suco de frutas que nós temos em abundância na Amazônia, a nossa própria cultura alimentar, como o tacacá, como o pato no tucupi, e outras tipos. Jaraqui frito. Então, uma confraria que o turista, porque Itacoatiara hoje, eu não sei como está o turismo. Eu não tenho acompanhado mais de perto. Mas eu acredito que existe aquele folclórico só. Olha, ô Chunito, hoje tudo é o viu metal. Nós fizemos clube Taquatiara quando eu tinha 20 anos, 18 anos. O Náutico surgiu dos carroceiros, porra. Ali da 7 de setembro. E era o clube mais famoso. Em noite de arraial, quando tinha uma quermesse, lá no canto você sentia o cheiro da galinha assada, porque não era de granja. Sabe de quem era a noitada? Dos carroceiros. Eles ficavam a rua intransitável do dia da festa deles. E nós fundamos o Brasil, todo mundo desempregado, só quem tinha dinheiro era o Alberto, que trabalhava no cartório. Veja como está a fé do Brasil. Em ruínas. Está caindo, está servindo de Em mictório. ruínas. O Náutico é que está ainda. Nada do que Não, fizeram com o Náutico Náutico. também tá Já roubaram, até incendiaram o arquivo do Náutico. Nossa. E fizeram as cadeiras do Náutico na 7 de setembro, tomaram conta para fazer o baile preto, vermelho e preto na rua, porque não teve condições de abrir. É dinheiro mesmo. Aqui em Manaus, quantos clubísticos tem aqui? Vários. Quantos estão funcionando? Nenhum. Esse aqui vai tocar em clube social hoje? Onde é que ele toca?
Porque nós não temos. Seu Mário, eu me lembro, quando, como criança ainda, lá em Itacoatiara, nós tínhamos o Brasil, nós tínhamos o Náutico, nós tínhamos o Botafogo, nós tínhamos o Amazonas, que inclusive meu pai foi uma das pedras fundamentais, nós tínhamos o Luso, né? Nós tínhamos o Bangu, lá no Jauari, nós tínhamos o Santa Luzia, ali no começo do Aningal, e Comai, que mais? Nós tínhamos aproximadamente uns 8 ou 10 clubes em Itacoatiara. Hoje nós não temos nenhum representante. Não era do time de fazer amadorismo quando terminava. Eu digo isso que eu dirigi clube. Assim, a disse de puxar o dinheirinho do nosso orçamento doméstico para dar para clube. Quando terminava o jogo, o jogador tirava a camisa, entregava para o roupeiro para ele mandar lavar. Porque nós só tínhamos um jogo de equipamento. Hoje não. O jogador leva para casa, no outro dia está com a camisa. Quer dizer, não tem quem funcione mais clube. Até está aquela Benzecle querendo fazer feijoada. Está salvo. Onde? Eu já vou dizer. Então, muito bem, pessoal. Estamos aqui nessa conversa, nessa confraria, né, nesse momento tão especial. Eu estou surpreso aqui com tanta coisa, né, com tanta história, realmente. com tanta história, com tanto heroísmo, né? Uma cidade que tem uma luta que o Dr. Francisco Gomes encampou, né, de mostrar o nascedouro da cidade. E o que me surpreende muito é ver pessoas que, em vez de levantar essa bandeira, puxam para baixo e deixa a cidade, o nome Itacoatiara, em xeque, não é? Porque é uma situação bem complicada isso. E eu tenho dito que quando o Dr. Francisco Gomes, que eu vou dizer sobre esse assunto, quando o Dr. Francisco Gomes começou nessa luta para buscar a história, a verdadeira história, né, do embrião da cidade, o Canoa Cultural entrou nessa luta e acompanhou, e por isso eu posso dizer com todas as letras, o projeto foi aprovado por unanimidade na Câmara Municipal, tornando essa data, né, da fundação da cidade, né, da origem, né, da cidade, inclusive foi sancionado pelo prefeito na época, que é em outubro, né? Então, pessoal, isso para mim, que eu sou jovem aqui, né, digamos assim, eu estou com 67 anos, mas sou criança entre essas duas figuras aqui, mas eu tenho uma vontade imensa de trazer para os nossos ouvintes, para vocês itacoatiarenses, história, porque através da nossa história, dos bravos itacoatiarenses que começaram lá atrás, né, ter orgulho dessa cidade, como essa cidade. Eu tenho um negócio comigo, a cidade que não tem a sua história, ela não vive. Exatamente. Então eu tenho dito que Itacoatiara já pagou o seu preço, né, já pagou a sua dívida com a sua história. Ou seja, nós sabemos hoje de onde viemos, sabemos o que queremos e para onde queremos ir. Agora, esse querer ir é difícil, porque no meio do caminho tem uma pedra e a gente tem que pular essas pedras todas. Eu não sei até o dia se a gente vai conseguir chegar. Bom, sim. Deixa eu contar uma história rapidamente. No livro do Francisco Gomes, ele conta toda a história. Quando eu quero qualquer coisa, por exemplo, eu estava escrevendo sobre o Pacheco, né? Eu vou no livro dele. Eu não vou plagiar o livro dele, eu vou apenas buscar, entre aspas, alguma. Você pode me dizer aonde Itacoatiara começou as avenidas? Não, a cabeceira das avenidas de Itacoatiara. Todas elas? Todas elas. Todas elas. Por exemplo, posso até, no meu pequeno conhecimento. Não diga que é pequeno, diga que você conhece. Nós começamos, que eu conheço. A 7 de setembro começava lá onde era o campo de aviação e terminava na Mangueira, aí perto da Martins Melo. Nada disso, peraí.
Você começou errado. A 7 de setembro. Não começava toda a cidade de Itacoatiara. Você vê no livro do Chico, ele tem um mapa que ele foi buscar lá em Coimbra, em Portugal. Quem traçou, sabe quem foi o engenheiro? Não tem ideia. Cassiano II, que tem o nome de uma rua. Toda a cidade começava na margem do rio. Sim, por isso que eu estou citando. Não, né? você disse que começou lá no... O campo de aviação. Mas não começou, lá terminou. Ah, ela começava do rio Do para rio pra dentro. cá. Pra dentro. Ah, então tudo bem. Foi só inversão. É inversão. Aí tem a avenida. Mas então foi a 7 de setembro? Não. Você pode observar. Todas as ruas. 7 de setembro, A 15 de avenida, novembro. que hoje é Torquato. Avenida Torquato, todas as, até na colônia, todas a as 15 de avenidas novembro. começavam na beira do rio. Mas por que eles começavam lá? Olha o engenheiro. Porque toda a cidade, o povo que vinha para a cidade era do interior. Ele vinha remando. Não tinha motor rabeta, nem tinha lanche para trazer os seus filhos para ir para a escola. Ele vinha remando. Todo aquele beiradão era ponto das canoas paradas para desembarcar suas famílias. Não tinha supermercado. Eles vinham comprar nas tavernas, porque ninguém... Era difícil levar mercadoria no interior. Quem que ia levar mercadoria no interior? O Chunito. Não, o Chunito já foi agora. O Chunito já foi agora no século XX. Pô. Eu achava interessante, seu Mário, que o meu pai... Pera, deixa eu completar, de repente. Então, todas as ruas começaram lá. Certo. Com o advento da estrada, dos ramais, dos balneários, da estrada que nos liga internacionalmente com a Venezuela, com o Caribe, que nos liga com Manacapuru, que é afluente com o rio Solimões, estrada de 4 pistas, Presidente Figueiredo de 4 pistas, e nós temos uma estrada com 2, só uma pista. Verdade. Peraí, aí vem agora, para onde nós vamos mudar a cidade? O centro acabado. Nós não temos mais famílias que moram ali no centro. Você que mora em Manaus, não tem. Verdade. Hoje o mundo está mudando para onde? Para aquela zona leste, onde tem a Avenida Boba, etc. Então, aí começou a acabar, a fechar as avenidas. Quantas avenidas já fecharam? Quase todas. Construindo casas no meio da rua sem obedecer o código de postura, pô. E a cidade fica aí. Hoje, quando está querendo chover lá no Arari, a cidade já está alagada. Não tem para onde a água ir. E o engenheiro da época fazia toda a água pluvial correr para o rio. Você nunca esquece, né, cara? Não, tá ótimo. Itacoatiara é totalmente plano, né? Então, pessoal, vocês sabem agora, né, que Itacoatiara nasceu na beira do rio, para dentro. Exato. Então, essa nossa conversa com a Confraria do Chunito, ela está mostrando uma outra face que o seu Mário, que é um escritor, já tem parte dessa história contada no seu primeiro livro, né, que é o Cartapacio, e agora está fazendo um segundo livro, né? Eu estou escrevendo agora Reflexões de um Mendes. Aí eu vou fazendo reflexo do que ele está dizendo, o que foi Itacoatiara e o que é Itacoatiara. Eu faço um reflexo. E o meu terceiro livro, que aí encerra o meu ciclo, que eu tenho, que eu já sou considerado saudade, né? Epa! Nada. Aí eu estou escrevendo o terceiro livro, que é Cacaia. Conhecia esse que era Cacaia? Tomei banho lá. Tomei muito banho ali. E a cidade já está chegando. A primeira vez que eu desmaiei foi na Cacaia, numa corrida que foi inventada pelo professor de educação física na época, nosso querido Chico Nelson. Ele fez a gente correr, né, da escola.
Aí eu não aguentei, chegou na Cacaia, não tinha tomado café, eu desmaiei ali. Ainda bem que foi na beirada do rio. Era uma trilha, né? Era uma trilha, é porque naquela época, gente, não tínhamos... Eu ia embalar passarinho, né? lá na banda da Cacaia. Ia lá no Cacaia, exatamente. Olha, e tem mais uma. Meu ilustre musicista, meu ilustre apresentador. Ninguém contesta as minhas palavras. Ninguém diz que eu estou falando conversinha. Tu sabes. É porque o senhor viveu. Mas é claro. A gente lê a história do Chico. Tu sabe quem foi que começou a fazer essa estrada da Taquatiara a Manaus? Na época do Dr. Pinho? Exatamente. Tu sabe quem levou a carta para lá, em nome da Sociedade Itacoatiarense? Foi a dona Adelaide, tia da professora Lia. Fizeram uma parte assinada da sociedade, levando a ele que precisava de uma estrada. Porque teve um governador do estado, parece que foi, não sei se o Álvaro Maia, que idealizou construir estrada de ferro daqui para Manaus. Foi o Pudico. Hã? Foi a época do Pudico. O Pudico era aquele governador, não sei o que, Leopoldo Amorim da Silva Neves. Não, Pérez, não sei o que Pérez. Era o Pudico. E aí foi quando veio a ideia para construir a estrada. Porque a estrada de rodagem de Taquatiara a Manaus era a galinha dos ovos de ouro dos políticos. De lá que surgia dinheiro para manter os políticos, os candidatos e os partidos. Porque era uma espécie de organização nacional. Era do Departamento de Estrada de Rodagem do Brasil. E todos faziam essa estrada para arranjar uma válvula de escape para tirar dinheiro para a política. Maravilha. Bom, gente, estamos aqui então na nossa confraria, né? Falando um pouco sobre essa história. Seu Mário, o senhor foi vereador em Itacoatiara? Fui em 2 períodos. Em 2 períodos? Eu fui o período da Revolução. Nós não ganhávamos um tostão. Quem optava, se fosse funcionário, pelo dinheiro da repartição, se não fosse, não recebia nenhum tostão. Na época, então? Na sua época, quem eram prefeitos? O primeiro prefeito da Revolução, se não me engano... Foi o Galquino? Não, foi o Chibre. Foi o Chibre. Depois veio o Mamude, que já foi remunerada. Sim, mas eu fiquei curioso agora, quer dizer, o vereador na época não recebia, não tinha um salário? Não, isso na Revolução. Na Revolução, né? No seu 64. primeiro mandato? Meu primeiro mandato, em 64. Então o senhor não recebia? Não era gratuitamente em benefício do povo. Do povo, né? E só tinha 2 funcionários. Olha, tá uma opção para voltar isso aí, gente. E só tinha 2 funcionários na Câmara. É mesmo. Era o secretário e o garoto para fazer mandado. E o tesoureiro não? Não, o tesoureiro não tinha. Era a prefeitura, ainda existia tesoureiro. Hoje não existe mais. E o seu segundo tesoureiro. mandato foi? Já foi com o Mamude. Com o Mamude, né? Mas não me adaptei muito com ele, não me moldeu. Eu era louco para ser candidato a prefeito de Taquatiara. Ele me julgava um cara, assim, ficticiamente, que eu era uma sumidade, muito sabido. Porque eu sou sabido. Graças a Deus. Eu não sou sabido, assim, intelectualizado, mas ninguém... Haja vista que meu casamento tem 70 anos e hoje para ter um casamento de 70 anos tem que ser sabido. É sabido. Minha gente, deixa eu falar uma coisa para vocês aqui. Dentro do nosso programa e dessa conversa importante e conhecer esse baluarte, digamos, da nossa cidade, né? Uma pergunta, seu Mário. Nesse período, já no seu segundo mandato, o senhor falou que o senhor tinha vontade de chegar um pouco mais, né? Ser até um prefeito. Porque hoje a gente vê a política, eu considero a política em 2 momentos. Um é acertar na Mega Sena. Ganhou a política, acertou na Mega Sena. Então eu faço uma comparação, geralmente assim, ó. Quando o cara está fazendo campanha, nesse âmbito que estamos agora, ele está na rua suado, abraçando todo mundo, carregando criancinha, fazendo tudo. Quando ele ganha a eleição, ele vai para o shopping, Amazonas Shopping, troca aquela porta ali, climatizado, e acabou. Ele só vai voltar à rua novamente com 4 anos, quando ele quiser voltar.
Hoje nós temos uma visão, eu penso que mudou muito a visão política, que na época, olha que eu sou um cara que eu... Não, fala, muito, não tenha medo de você fala bem, na você tem época, dicção boa. a gente tinha a juventude de Itacoatiara, principalmente a UEA, a UEI, né? União dos Estudantes de Itacoatiara, tinham GRESB, Grêmio Recreativo, de onde surgiram muitos dessas forças políticas, né? Esses caras que alguns subiram, outros não. Mas eu acho que isso faz falta em uma cidade para que o jovem que queira ingressar na política possa conhecer a dificuldade de uma cidade como Itacoatiara, para que ele possa fazer um mandato, né? E saia dessa história da Mega Sena, a Mega Sena acumulada. Aí eu vou ganhar a eleição e já vou comprar a minha Hilux, né? A visão é essa, mas e os problemas da cidade? Hoje eu vejo muitos vereadores que são eleitos pelo povo trabalharem pelo prefeito e esquecerem que eles foram eleitos pelo povo. E já nem ouvir mais, né? E ultimamente a gente vê isso acontecer direto. A briga não está para defender o povo, está para defender o mandato do majoritário, né? A gente vê isso aí não só como vereador, mas deputados, e essa briga que a gente vê aí tudo é para defender o majoritário, uns para defender, outros para atacar. E enquanto isso a população fica esperando na porta de casa uma eleição para ser, pelo menos tentar, para ser convencido, digamos assim. O que o senhor acha que precisa um jovem que quer entrar na vida pública? Veja bem, como diz o caboclo, eu sou puto velho, sabe? Certo. Essa frase é minha. O cara, como você perguntou, mas o que tu acha que é política? Eu disse, na minha fala, política é uma ciência. Exercê-la é uma arte. O político que souber usar sua arma, que é a enganação do povo, com mais habilidade, esse fica bem de vida. Esse acerta a Mega Sena. Você vê que nós temos um presidente hoje que ele diz: o político precisa mentir. O político tem que mentir. Ele diz isso para 280 milhões de brasileiros para o mundo todo. Ademar de Barros, o senhor falou. Aí o Lula ele diz assim: o político tem que mentir. Ele tem que enganar o povo. Ele disse. Você sabe disso, não sabe? Houve um período. Você vai ver, pesquisar, citar frases célebres. Essa do Lula. Ele diz mais: o pobre não é para estudar. O pobre vai trabalhar. Mas, porra, cara, que é isso? Dizer que pobre não pode estudar? Ah, pá. Pobre não pode ir para uma faculdade. Tem que trabalhar. Não é que tu tivesse a coragem de tirar uma fotografia dessa do Mário Benigno sem dente, para dizer que o Brasil não tem dente. Ele disse isso. Não citou meu nome. Tem um prefeito de uma cidadezinha que ele diz: prefeito só rouba se o vereador quiser. O vereador que não sabe nem o que significa audiência pública, rapaz. O que é uma audiência? Pergunta do vereador: o que é uma audiência pública? O que é o Código de Postura? Ninguém conhece. E que alguém estiver me ouvindo, pode vir comigo, que eu não tenho medo. O que é que pode fazer comigo? Claro, nada. Bom, nós sabemos, nós sabemos, inclusive, o que se vê, né, na mídia, e vivemos num país hoje que é possível até alguns cidadãos, né, da cidade chegarem a um ponto de pedir aos Estados Unidos que essas coisas que são terríveis, não tem noção do que significa isso. Uma bomba que matou todo mundo, né? O que está acontecendo hoje, infelizmente. Bom, mas eu penso que é preciso você conhecer a cidade que você mora, o seu povo, a sua gente, a necessidade da sua gente.
as coisas mais importantes que precisam ser resolvidas para que a sua cidade, o seu povo, a sua gente possa ter uma oportunidade de esperança. Nós temos um porto em Itacoatiara que nós temos a cidade de Itacoatiara, como o senhor Mário falou, é geograficamente uma cidade pronta, né? Mas existe uma coisa que não vai, e quando vem é só tipo pinga, é tipo conta-gotas, né? Nós ficamos como mendigo. Exatamente. Então, mas é preciso haver um momento de a gente levantar a bandeira da cidade. E parte a partir do momento que a gente descobre, como estamos fazendo aqui, tem conhecimento de que o nosso povo lutou muito para chegar onde está. Entendeu? Essa gente que veio, que nos ajudou, que nos ajudaram, né? Foram tão importantes. E os itacoatiarenses que estão aí hoje foram graças a essas pessoas também, né? Que vieram, empreenderam, né? Deram oportunidade de emprego. Antigamente nós não tínhamos indústria em Itacoatiara, muito pouco, né? E os empregos eram mais da prefeitura, esses cargos de público, né? Então ficava muita gente para a prefeitura sustentar, porque não tinha, né? Não tinha. Hoje ainda temos um comércio, né? Natinho, desculpa discordar de você. Nós estamos tendo liberdade, né? Certo, claro. Isso chama-se democracia. Você está com um aparelho desse à nossa frente, nos dando o prazer de ver, nos filmar para levar para esse mundão de, meu Deus, a nossa voz e a nossa aparência. Tu sabe quantas juteiras nós tínhamos em Itacoatiara? 6 juteiras. 3? 6. Abdômen Médio, que era de Santa Teresa, Martins de Melo, Ibê-Sabá, Brasil Juta, Abdom Ramon, ainda tinha uma outra. Nós tínhamos 6 juteiras. Se cada juteira dessa admitisse, direta ou indiretamente, 600 pessoas, veja aí quantas estavam empregadas com carteira assinada, Certo. com 13º, salário de família, tudo pago. As empresas pagavam. No extrativismo, na época do Escuta extrativismo. só, isso depois do extrativismo. No extrativismo, sabe quanto Itacoatiara rendia para o Estado só do extrativismo? O livro do Chico está aí, eu não sei dizer para não falhar. Você sabe quantas indústrias, aquela pergunta que eu disse agora, de chaminé tinha em Itacoatiara? Certo. E naquela época da serraria, não tinha motosserra para derrubar a árvore, era aquelas serras de fita. Certo. Você sabia que a renda mais rendável em Itacoatiara era ser regatão? Quem diria que um sunita, um sírio-libanês, um judeu vinha ser regatão no Rio Madeira? E ele faturava. Bonachão, o rapaz da época, viveu a época dele, ninguém passava por ele se não cumprimentá-lo, ele tinha um problema de audição. Quem que? Chunito, levei um chunito, bota o tapete vermelho para ele passar, que ele é gente fina. Lá veio a dona Estrela, que era a irmã dele, outra benegada. Lá vem aquela outra irmã dele que tomava conta do comércio dele ali naquele prédio, na colônia que era do Não, lá era Estrela. Lá era Estrela, eu morei ali perto, minha mulher... A outra era Luna. Peraí, depois é que veio, mas a Luna tá tudo, era da família. A família. Eu te pergunto, quantas emissoras tinha na época? Hoje ela tem, dá quanto emprego? Então o que tá faltando, por exemplo, isso que você quer criar essa confraria, aí tu pergunta assim, pô, onde é que eu vou buscar dinheiro para manter essa confraria? Tem! Eu vou te contar uma história rapidamente. Eu não era mais vereador, e eu sempre costumava sair lá pelo Bairro Novo, sentar com aqueles rapazes que vendiam fruta. Aí eu cheguei lá, comecei aqui, está dizendo, ô meu amigo, como é que está? Tudo bem. E essas bananas aí estão estragando, não tem para quem vender. Não tem para quem vender as tuas bananas? Não, tu não está falando certo. E tem, só? Tem. Escolhe um líder entre vocês que saiba falar, não vai com o vereador. Certo. Consegue marcar uma audiência com o prefeito
E falar sério, não é, aquele sorriso de puxar saquismo, não, nem de limpar a caspa do couro capilar da lapela. Porra, isso é puxar saquismo barato. Não tem independência. Acha que só possa comer se o prefeito tem der o rancho. Ele disse ao prefeito, estamos aqui, nós estamos nas nossas barraquinhas ali, vendendo banana. Tem para mais de 5.000 bananas penduradas estragar. O que o senhor pode fazer conosco? Não, o que eu posso fazer? O senhor pode fazer. Mas como? Eu posso dar ideia? Pode, o senhor cumpre? Cumpre. Bote em cada merenda escolar uma banana. Você vai comer 5.000 bananas por dia. É quantos alunos tem na rede de ensino da Itacoatiara? Tá aí todo mundo vendendo banana. Não é? Um gesto muito popular, mas de fim lucrativo e administrativamente falando, que dá voto. Mas Conclusão, estragaram-se as bananas e ninguém em Itacoatiara vende um rancho para merenda escolar. Tudo é vendido aqui em Manaus. E olha o rumo que está dando aí. Isso, aí vê o prefeito, olha, mas instalei uma UTI, aí vai balão, vai mulher vestido longo, vai mulher para tirar foto, vai botar. Isso não constrói nada. Não constrói. Mas é isso que o governo quer. O governo, quanto mais empobrecer o povo, melhor para ele. Exatamente. Mas, seu Mário, como eu estava comentando com o Nativo, a minha ideia assim, não era sempre, sim, para chamar a atenção do sujeito. Eu não completei meu raciocínio. Como era que ele ia arranjar dinheiro? Não é fácil, mas isso tem que ser de acordo com a administração pública. Quantos pontos de turismo tem Itacoatiara? Tu disseste agora que não faça isso. O FECAN está arrumado, é uma empresa, pô. Mas eu acho pouco. Peraí, tu vai buscar quantos pontos tem um aneco. Tem o banho tal, tem o banho tal, tem o banho tal, tem o banho tal. Estabelece, porra, uma espécie de imposto. Bota, como é que a gente se mantinha antigamente? Que era ninguém que recolhia a taxa rodoviária, não tinha imposto, não tinha nem mesa de renda. E o governo arranjava dinheiro. Mas não querem, porque os pontos de venda, os balneários só querem receber. Olha, bota um asfalto aqui nessa estrada, bota um asfalto nesse ramal. Aí o vereador compra logo um carro, porque já tem estrada para o sítio dele. Então, se vocês não fizerem isso, agora está aqui a nossa organização feita. Esperar que você vá fazer um chifral, como aquele rapaz diz, um chifral, restaurante do chifral, isso não vai ocorrer. Eu vou fazer uma confraria porque os nossos confrades vêm tomar café aqui. Papo! Eu tentei fazer isso, eu tentei botar a confraria da Xistolândia. Cheguei a querer botar a confraria do mercado municipal, que é a dona Alba, lá de fazer aquela reunião daquelas pessoas, sabe? Porque hoje é sábado, dia do sábado, domo vazio, a gente ia lá botar pedido no outro e dava lucro para ela. Era uma confraria, não era? Positivo. Fechou. Muito bem, pessoal. Essa tua é uma ideia piramidal. O dia que enquanto eu não me tornar saudade, conta comigo. Beleza. Eu quero agradecer aqui essa aula, né, que nós tivemos. É isso, pessoal, que a gente precisa compreender. Eu tenho uma visão, né, mas a minha visão é diferente de uma visão de quem conhece a história e quem esteve presente esse tempo todo, né? Eu já pego um ônibus já com ar-condicionado, mas ninguém sabe que lá atrás existia uma jardineira, né? Então eu não tive a oportunidade. Então quando eu me conheci gente, e até eu tinha uma visão, né, que inclusive o seu Mário falou aqui, da questão dos empregos, né? Que Itacoatiara perdeu, né, quando parou o extrativismo, muita gente ficou, e hoje Itacoatiara, por exemplo, nós estamos falando para a nossa cidade, é uma cidade com muitos problemas de jovens, né, entregues às drogas, sem oportunidade e tal. Existem muitos empregos, sim, existe, mas ainda precisa
as pessoas procurarem esse, como o senhor falou aqui, né? Nós temos hoje comércio pujante, Taquatiara, etc. Mas eu acho ainda muito pouco, né, para absorver essa mão de obra que está aí à mercê de drogas, de bandidagem, enfim. Né? O senhor concorda com o seu amigo? Quer ver uma coisa? O meu cunhado tem um sítio aí nos Altares. O Zé Américo, vocês não conhecem. Aquele meu cunhado é irmão da minha mulher. Ele é aposentado da universidade, tem um sítio que é uma maravilha. Tudo plantação dele. Abacaxi, açaí, tudo. Ele, para colher açaí e cortar a polpa do cupuaçu, ele tinha lá muita gente, não encontrou uma pessoa. Por causa da Bolsa Família. Ela disse, mas eu acho que eu vou trabalhar ganhando 1.400 reais, que só o governo me dá 4, 5 mil por mês. É o que está acontecendo. E não é só aqui no Amazonas, não. Os colhedores de maçã, não tem quem bota para colher maçã. Então, isso aqui. Eu te fazer uma pergunta rápida, tu vai responder. Por que Itacoatiara, quantos bairros tinha quando teus pais existiam? Centro, Colônia Javari. E Javari. Só. Espera aí. O mais habitado era o centro. Tinha os grupos escolares, eram as famílias mais elitizadas. O bom do Brasil só morava ali. O bairro mais aristocrata da cidade chamava-se Colônia. Hoje não tem nem quem queira morar lá. Tu tem condições de me responder por que eles não querem mais morar na Colônia? Talvez a marginalidade. Não, a marginalidade está em toda parte. É um problema social geral. Por que a Colônia está sendo abandonada? Ninguém quer morar mais lá. Está tudo indo para a Rua Borba. Por que aquele centro ali do mercado, onde era o Ibeçabá, a Feira do Campo, está fechando, caindo os pedaços, todo o comércio está fechando ali? Você vai na Avenida 7 de Novembro, da beira do rio, lá nas Pedreiras, tem 4 casas abertas. Tudo está fechado com aqueles terrenos monstros. Não tem nem para quem vender. A quem você atribui isso? Quem que quer mais de passear na Colônia? Que era uma colônia, né? É o que eu estou dizendo. Era um bairro aristocrata, onde tinha alta finura, haja vista os judeus, era dos judeus, quando eles fizeram aquelas 18 casas. Hoje não tem. Hoje os moradores... Me deu pena, doutor Mário, eu fui levar um casal israelita. Agora me responde, por que está acontecendo isso? Não é por causa do Bolsa Família, não. Não é por causa do Bolsa Família, não. É um reflexo. Existe muitas políticas públicas que são mais direcionadas ao centro hoje, né? Na minha opinião, por exemplo, a Colônia continua igualzinha, do mesmo jeitinho que estava. Mesmo jeitinho, de quando eu conheci, as mesmas ruas, o cemitério abarrotado, toda aquela coisa, mas eu estou falando... do mesmo jeitinho. Não tiveram, assim, na minha opinião, nenhuma... Os governos, e veja quem mora lá, o chefe da comuna. E a gente ouve pouco falar, mas geralmente é mais para o centro, mais ali para aquela área. Né? Outra conversa, rapidamente. Quando Juscelino Kubitschek foi candidato à presidência da República, que estava espocando petróleo no Rio Grande do Norte, ele veio a Itacoatiara. Pode perguntar dos anos que ele veio aqui, em Itacoatiara. E ele não andava de manga de camisa, ele era impecavelmente elegante, só andava de paletó. Ele é mineiro, médico. Aí, discursando em cima daquele banco, ele era candidato. Ele falou da candidatura, ele tinha uma eloquência fabulosa. Aí no final ele dizia, olha, me coloca à disposição de vocês, Itacoatiarenses, peçam de mim porque eu vou vencer as eleições, o que quereis para Itacoatiara? Conhecesse o Miguel Jacques Pinho? Conhecesse aquele homem desse tamanho, sim. Aquele é um cara dinâmico. Vê o que ele construiu em Itacoatiara. Ele peça a palavra. E o Juscelino não era sindicalista. Ele não era, ele era puramente capitalista.
perguntaram dele, ele disse: o que o senhor quer, senhor? Ele disse: eu quero que o senhor mande construir a sede dos estivadores em Itacoatiara. Divergia totalmente da política do Juscelino, que era sindicalismo. Que ele chamou o secretário dele e anotou. Aí quem foi outro que pediu? O doutor José Mendes, conhecesse? Ele disse: presidente, eu quero lhe pedir uma coisa. Ele era médico. Eu quero que o senhor mande construir um posto de puericultura em Itacoatiara. Ele mandou fazer o posto de puericultura. Hoje é uma repartição do Estado que o governo municipal desativou aquilo que era para dar saúde. Fica onde hoje? Ali onde era o cartório. Onde é o cartório, né? Entendeu? Mas O que é o SESP hoje? Onde era o SESP? Então vou dizer. Aí eu pedi a palavra. Presidente, eu peço a palavra. Nós estávamos numa luta, eu tinha um escritório de contabilidade e eu precisava assinar balanço comercial. Eu não tinha caderneta, nós não tínhamos uma escola profissionalizante aqui. E o que você quer, João? Presidente, se o senhor for eleito, nos deu um colégio profissionalizante em Itacoatiara. E qual é a profissão que você quer que ele profissionalize? Contabilidade. Estou dando esse curso de contabilidade, tem muitos rapazes aqui ganhando dinheiro. Eu, inclusive, tenho um escritório, mas não ganho dinheiro porque não sei, não posso assinar balanço. Pois vocês vão ter. Ele construiu o colégio, construiu o posto de puericultura e mandou a gente para construir a sede dos estivadores. O colégio que eu falo é o Vital de Mendonça. Tu está entendendo? E nós ganhamos o primeiro curso de contabilidade. Aqui o seu humilde servo foi aluno de lá. Eu, dona Ana Vital e nós lutamos. Muito bem, que maravilha. Meus queridos amigos, estamos chegando aqui ao final desta conversa, que nós temos, já até ultrapassamos o tempo, né, regulamentado, que o homem de rádio, né, você sabe muito bem que o rádio tem um time. Né? Mas eu vou deixar aqui o senhor para concluir essa conversa e depois as suas considerações finais aqui para os nossos ouvintes do Canoa Cultural. Multiplataforma, olha só que coisa chique, né? Multiplataforma. Natinho, eu fiz uma coisa que eu gosto de fazer. Agorinha contigo. Eu sou louco por rádio. O senhor é radialista. Eu sou louco por isso. E eu tive muito prazer de ter aí o Chunito, que eu ia falar do Pretinho, do Chunito, quando nós jogávamos. Eu joguei baralho junto com o Chunito. Jogou? Eu joguei, ele jogava um baralho que era uma beleza. Eu joguei pif-paf. Aí na maluca, joguei muito com ele, alisei muito na mão dele, também ganhei muito dinheiro dele. Eu sou um dos 7 instrumentos, eu só não fui em Itacoatiara 2 coisas: ladrão e guia de cego. Guia de cego, eu nunca guiei cego nem ladrão, eu só roubava, aliás eu roubava. Época de Natal a gente roubava uma galinha para comer, convidava o cara para comer comigo. Mas eu até guia de marinheiro para puteiro eu fui. Certo. Bom, então eu quero agradecer a você, meu amigo, por essa oportunidade e agradecer como itacoatiarense a sua grande contribuição para a história, para a cultura da nossa gente. O senhor que trabalhou em Itacoatiara, foi vereador, por 2 mandatos. 2 mandatos. Mas que contribuiu muito, né? Inclusive esse depoimento dos seus pedidos, né? Para trazer o colégio, qual eu fui aluno lá, estudei lá, me formei lá também. Itacoatiara naquela época que eu estudava tinha dois cursos, era o magistério e contabilidade. E existia, inclusive, nessa época também um certo preconceito, né? As meninas iam fazer magistério, os meninos iam fazer contabilidade porque não queriam fazer aquelas coisas. Não tinha esse preconceito. E eu me formei técnico em contabilidade por conta disso, mas nunca exerci a profissão, nem enveredei, porque a música entrou no meu caminho e mudou tudo. Eu queria ser assim um jornalista de renome, sabe? É um jornalista famoso, que onde eu pusesse a minha pena tivesse peso.
Porque ninguém debocha de mim. Eu não, graças a Deus eu tenho um orçamento doméstico e dá para comprar jaraqui todo dia, sem eu precisar de político, sabe? Sou de concurso, deu sorte, tive uma grande mulher. Então, rapidamente, tu sabia que quando construí isso, não está aí, quando construíram o mercado municipal, era uma repartição de elite, mercado. Era terminantemente proibido mulher entrar no mercado. Por que mais mulher era proibida? Porque lá era onde tinha, não é confraria, era outro nome que a gente dava, dos homens chamados de pornografia, aquela gozação um com o outro, sabe? E não era para mulher ouvir isso. Então era proibido mulher entrar. Olha. Mas sabe quem quebrou esse preconceito social? Duas madames de Itacoatiara, a Dona Mocinha, pai do Zezinho Batista, a mãe do Batista, e a Dona Dirce, esposa do seu Dorival. Eles foram lá e entraram sem pedir licença e, pô, isso é preconceito. Dorival Mamede? Olha, colega, tu desculpe, eu converso muito no tempo. Ah, não, isso aí. É isso. Mas antes de encerrar, outro desejo grande que eu tenho, que eu adoro o turismo. E uma das coisas, Itacoatiara, não sei qual foi a cidade, não sei se foi no Nordeste ou foi aqui no Amazonas mesmo, a questão das carroças. Você nem tomaram água, rapaz. Acabou as carroças, tanto aqui em Manaus como em Itacoatiara, é difícil. Então, eu vi uma cidade que a carroça era a atração turística da cidade. Eu não sei se foi em Soures. Pode botar, isso é para isso. Então, a carroça, por que Itacoatiara, que tinha aquela grande quantidade de carroças, né? Se concentrar muitos carroceiros ali em frente à Igreja Nossa Senhora de Nazaré. Olha, e por que não Itacoatiara ter aquela carroça, aquela atração turística da cidade? Tá certo, tem carro e tal, mas a carroça não atrapalha o carro. Camarada, eu acho lindo. Quando eu cheguei aqui em Manaus, que eu vi aqueles carroceiros passando ali pela 7 de setembro, no paralelepípedo, e aí tal, e se escondeu aqui por rumo da Cachoeirinha, eu achava aquilo lindo, sabe? Por que não Itacoatiara não reativar aqueles velhos carroceiros, aqueles filhos de velhos carroceiros, para que tenha essa atração? O cara chega em Itacoatiara, ou fica dentro do hotel, ou quem bebe vai pro boteco. Não era essa. Deixa eu te contar rapidamente. Nesse meu livro, estou te contando a evolução do transporte coletivo em Itacoatiara desde a época da bicicleta. Essas rodas de ferro, elas faziam duas valas, duas rodas quando era de ferro, e onde o cavalo passava. Naquele tempo, quando tinha, ninguém limpava a rua. Quem limpava era a prefeitura quando dava mato. E eu digo isso que eu tinha uns parentes, uns tios meus, tudo era carroceiro. E naquele tempo, veja bem, não tinha ração para dar para animal. Sabe como é que eles alimentavam os animais? Quando o animal passava o dia todo trabalhando, eles chegavam em casa, soltavam o animal e botavam uma peia na perna, para o cavalo se alimentar no capim da rua. Eu me lembro disso. E ele não ia muito longe, que no outro dia ele já ia buscá-lo para trabalhar e não dava alimento que não tinha. Aí foi quando o Plínio assumiu, prometeu asfaltar a cidade, e aquele pedacinho ali nos Mamed, o prefeito fez de concreto. Isso foi verdade, é verdade. Aí dali da Dona Laura... Não. Ali ele começava do trapiche dos Mamed, só aquele pedacinho até no mercado era de concreto. Ah, tá, exato. Aí os carreiros foram lá se queixar para o Plínio que o prefeito estava calçando as ruas, tirando o meio dele de ganhar dinheiro. Aí o Plínio prometeu: pode deixar, acabou, que eu vou mandar quebrar todo o asfalto da rua. Olha. Para fazer o voto. Sabe o que o Plínio fez? Quando começou o governo, ele chamou o Néder Monassa, que era um comerciante do centro Curitiba, e seu amigo Osier, a fazer um acordo para comprar pneus
para substituir as carroças de roda de ferro pela roda de pneu. Aí veio a evolução, aí você comprou um Jeep, esse aqui comprou um Jeep com uma carreta. Para que dá serve carroça? Porque na época, como criança lá em Itacoatiara, só tinha um carro, que era a caçamba da prefeitura. Hoje todo vereador tem um carro. Você sabe, seu Mário, que a primeira revolução equina que aconteceu foi em Itacoatiara? Como é o nome? Revolução equina. Os cavalos se revoltaram um dia. Aqueles cavalos que ficavam ali próximos. Eu vi qualquer fotografia disso. Eles ficavam lá, os carroceiros terminavam o trabalho e colocavam esses cavalos lá próximo onde era um seringal, ali naquele seringal. E aí eles, de tanto trabalhar, se revoltaram e dois dos cavalos se suicidaram. E acabou com isso por quê? Porque você sabe que um animal, naquela época, tudo bem, mas hoje nós temos o direito da defesa do animal e tal. E às vezes o cavalo não quer trabalhar, leva chicotada. Isso por conta disso aí também. Mas Edi fala uma coisa, e eu fiquei lembrando, sabe de onde? De Parintins. Parintins, exatamente. Parintins, eles têm esse trabalho, só que eles fazem com bicicletas. O cara pega a bicicleta, coloca um negócio atrás, né? E aí eles fazem. Mas tem um detalhe também, Parintins é uma cidade plana, não tem ladeiras ali, né? Itacoatiara é uma cidade cheia de ladeiras, não dá para o humano puxar, né? Mas aí o que eles fizeram em Parintins? Como não tinha muita gente para fazer, agora eles utilizam motocicletas. Motocicletas para fazer. Quando o FECANI era realizado lá na praça, e isso foi para mim, embora, claro, tudo no mundo, evolui, né? Aquele anfiteatro que é hoje lá o centro de eventos, foi criado para que acontecesse a festa, por esse motivo, aquele formato, com um palco e umas arquibancadas em forma de lua, né? Que chama-se anfiteatro, né? Para que as pessoas assistam o espetáculo sentadas, né? Então, evoluiu. Mas em compensação, a cidade, o atratismo que as pessoas tinham na época era conhecer ali o centro histórico da cidade, né? Não é? Então hoje todo mundo vai para lá e tal, não tem mais aquele movimento que tinha na época dos primeiros FECANIs. Lembra que aquilo ficava entupido de gente, todo mundo ia para lá, as meninas caminhando, à beira do rio, aí onde a orla, não é? E aquilo ficou, na época da FECANI, ficou tipo abandonado, por quê? Foi tudo direcionado lá para o centro de eventos, né? Inclusive os mini palcos que fazem para acontecer a programação durante o dia também ficaram lá. E ali descoberto não tem cobertura vegetal, digamos assim, das árvores, né? Itacoatiara é uma lindeza, a nossa Avenida Parque, é uma coisa maravilhosa. Toda aquela orla ali à frente da cidade também tem arborização. O prefeito não gosta de verde. E a gente vê que isso aí realmente nós perdemos um pouco nesse sentido. Perdemos um pouco? Natinho, deixa eu fazer uma pergunta, serve para ti. Por que os nossos cocheiros, aqueles que dirigiam o cavalo, chamavam ele de beijoqueiro? Não tenho ideia. Porque quando eles faziam ali, chamando... Mas eles não açoitavam os cavalos. Bora, taba! O Eliezer principalmente, ele fazia bora. E eles colocavam um plástico em cima da sela, onde ele batia lá naquela parte ali. Pá! Outra coisa se você vê o mapa que o Chico Gomes produziu, você sabia que os religiosos na época, quando Itacoatiara se tornou categoria de província, aquela praça de esporte era para não existir. Que eles queriam fazer, os religiosos da época, quando inauguraram, uma praça igual a ser do Vaticano. Porque nunca que eles podiam imaginar que a cidade fosse crescer para a área rural.
Então todo mundo que vinha entrava pela frente, e ali seria uma apoteose. Aquela praça não tinha aquelas mangueiras que derrubaram, essa praça de esporte, nem aquela outra rua. Aquilo é da igreja, tu sabia? Sim. Aquela primazia aqui? Uma coisa que me chamou muita atenção já depois de... Quer mais água, cara? Tá gelado. Bota mais água pra ele, irmão. Eram os dois párocos. Dá teu copo. Não sei se da sua época, os dois párocos. Eu sei que você não é para servir. O padre Pereira, né? E o padre Alcides, que no qual foi o meu padrinho, né? Era da família Peixoto. Né? Não quer mais Não dei. Toma água, rapaz. Eu não pode deixar nada. Então eram os dois párocos que eu conheci. Eu estava, inclusive, até conversando no carro. Era o padre Pereira e o padre Alcides. Né? Depois daquela rua entre a Juteira do Ibeçabá até sair ali onde é a Praça do Fecane, aquela rua é Rua Padre Pereira. Padre Pereira. Deixa eu só encerrar aqui o programa. Eu quero fazer um encerramento para a gente poder continuar aqui enquanto ele desarma aqui o equipamento. Eu quero agradecer a você, meu amigo querido, que ficou até agora com a gente aqui. Agradecer ao seu Mário, né, pela oportunidade e por nos receber aqui em sua residência. Esse cenário aqui é maravilhoso, eu escolhi aqui para fazer. E agradecer também a esse caboclo aqui que tem essa luta, né, de trazer a memória do seu pai, né, do Chunito, como era o nome do teu pai? Rubens Ezagui, exatamente. Trazer, tá aí, e a nossa emissora, nosso pequeno canal, né, tem essa vontade de levar essa história, né, e valorizar a história da nossa cidade. Seu Mário, muito obrigado. Muita coisa foi esclarecida aqui. Eu quero agradecer e dizer a vocês que na próxima semana, essa semana que passou, nós tivemos uma entrevista com o Rancho, né, que essa entrevista aqui vai passar na próxima semana, tá? Vocês fiquem atentos aí, sempre no horário das 13 horas em diante. Nós não temos tempo para terminar. Ela começa às 13 horas no Almoço na Canoa. Eu quero agradecer mais uma vez, seu Mário e meu amigo, muito obrigado. E a gente volta aí com outras entrevistas desse quadro Confraria do Chunito. Um abraço a todos. Obrigado.